Você já ouviu falar de emendas parlamentares impositivas no orçamento público? Se você não ouviu falar sobre isso, eu vou te explicar muito bem o que é e como funciona no podcast Grifão dessa semana. Todo município obrigatoriamente deverá aprovar a lei orçamentária anual para que as despesas públicas daquele exercício possam ser suportadas, cumprindo as disposições da Constituição Federal que envolvem a operacionalização das finanças públicas. Ocorre que nem toda despesa prevista no orçamento municipal aprovado e, portanto, transformado em lei, será efetivamente realizada, já que a regra geral que vigora no direito brasileiro é que o orçamento traz meras autorizações de despesas, que deverão ou não ser executadas, essas despesas, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade por parte da autoridade competente para ordenar a realização da despesa. Desse modo, por exemplo, não é porque existe uma previsão orçamentária de gastar, por exemplo, 2 milhões de reais com capacitação de servidores na área de transporte, que obrigatoriamente o município deverá fazer essa capacitação de servidores na área de transporte. Pode ser que existam razões supervenientes que obrigam o município a fazer a transferência dessa receita para cobrir uma outra despesa, ou que exige lei também para alterar a lei orçamentária. Ou ainda, que o município entenda que os servidores do transporte estão atuando dentro de padrões adequados que não precisam ser capacitados para manter a qualidade já reconhecida eventualmente desse serviço. Nós temos, em razão de duas emendas constitucionais relativamente recentes, a emenda constitucional 86 de 2015 e a emenda constitucional número 100 de 2019, a figura do chamado orçamento impositivo ou emendas parlamentares impositivas, que podem ser empregadas, essas emendas parlamentares impositivas, no âmbito da lei orçamentária anual. Primeiro ponto a ser considerado é que as emendas constitucionais referidas alteraram as regras orçamentárias da União, do Orçamento Público Federal, para que possam ser replicadas nos municípios, estados DF, exigem leis autorizativas no âmbito dos respectivos entes federados. Portanto, é necessário que se tenha uma alteração na lei orgânica do município, adotando essas regras do orçamento impositivo e, eventualmente, emendas na Constituição Estadual e na lei orgânica do DF. Não é porque a Constituição Federal prevê a figura da emenda parlamentar impositiva no orçamento anual da União que automaticamente essa emenda parlamentar impositiva se aplica para os orçamentos dos municípios brasileiros e estados do DF. Mas caso o município em específico pretenda replicar na sua lei orgânica o Instituto da Emenda Parlamentar Impositiva, a Constituição Federal permite que todos os membros da Casa Legislativa que aprovam a lei orçamentária, no caso do município, todos os vereadores que aprovarem a lei orçamentária anual, apresentem até o limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista para custear todo o orçamento do ano vindouro, emendas parlamentares que serão de cumprimento obrigatório. Então, cada vereador no município que adotou o Instituto do Orçamento Impositivo pode identificar o valor referente ao montante de 1,2% da receita corrente líquida que aquele município vai ter no próximo exercício, em que o orçamento vai vigorar, e apresentar as chamadas emendas parlamentares impositivas, que não serão meras autorizações para a realização de despesas públicas por parte das autoridades competentes, em geral, autoridades do Poder Executivo, mas ordens para que essas autoridades realizem o emprego dessas receitas para cobrir as despesas públicas que serão custeadas por meio dessas emendas parlamentares impositivas. Um ponto importante que decorre da própria redação da Constituição é que metade desse limite de 1,2% da receita corrente líquida que cada parlamentar tem para apresentar emendas impositivas ao projeto de lei orçamentária anual
deve obrigatoriamente ser destinado para custear ações e serviços públicos na área da saúde. Portanto, embora a regra geral continue sendo no sentido de que o orçamento traz normas que apenas autorizam despesas públicas por parte da autoridade competente a cumprir a lei orçamentária, se os parlamentares de um município que adotou expressamente o Instituto do Orçamento Impositivo, ou das emendas parlamentares impositivas, terá, sim, que realizar as despesas que são classificadas como despesas que estão na lei orçamentária e que decorreram de emendas parlamentares impositivas. Lembro que no município, cada vereador terá o limite de até 1,2% da receita corrente líquida para fazer essas emendas impositivas. E metade desse 1,2% da receita corrente líquida que cada vereador tem para destinar a título de emenda impositiva, obrigatoriamente deverá ser destinada ao custeio das ações de serviços de saúde. Existe mais um ponto que deve ser considerado, que consta expressamente na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 166, parágrafo 3º, é que existem impedimentos de ordem técnicas que podem justificar a não aplicação dos valores que foram gravados no orçamento como emendas parlamentares impositivas. Esses impedimentos de ordem técnica não podem ser interpretados como ausência de recurso público, porque o recurso público existe, mas sim razões que impedem, por exemplo, a destinação de valores a uma entidade que atua na saúde, por exemplo, uma entidade filantrópica que tem alguma pendência junto aos órgãos de regulação e de controle, ou teve alguma condenação perante o Tribunal de Contas e, portanto, estaria impedida de receber esses valores. Mas não havendo nenhum impedimento de ordem técnica, os valores que foram consignados no orçamento como sendo partes das emendas parlamentares impositivas obrigatoriamente deverão ser empregados para custear os serviços e as ações que foram designados individualmente por cada um dos vereadores da Câmara Municipal. Constituindo, portanto, uma exceção àquela ideia geral de que o orçamento traria apenas meras autorizações de despesa. Nesse caso, essas despesas deverão ser realizadas, a não ser que se prove um impedimento de ordem técnica que não configura a ausência de recursos públicos. Espero que vocês tenham gostado do podcast Grifão dessa semana. Nós trazemos aqui um tema técnico, mas que envolve todos, que de certa forma precisam de serviços públicos. E no momento de pandemia como esse, em que a saúde passa por uma grande prova, saber que cada membro do parlamento, do poder legislativo, que integra um ente federado que adaptou-se à sua lei orgânica municipal, no caso de município, ou à sua Constituição estadual, no caso de estado, ou lei orgânica do DF, para ter também no orçamento municipal, estadual ou distrital a figura da emenda parlamentar impositiva, é um importante instrumento para fortalecer a saúde pública no Brasil, já que cada parlamentar poderá destinar metade daquele 1,6% da despesa corrente líquida que tem direito à título de emenda parlamentar para garantir as despesas na área de saúde. Mas se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, nós temos aqui na plataforma de educação à distância da Grifon, a EAD Grifon, que você pode acessar no link que aparece aí na tela, um curso específico sobre orçamento municipal que explica detalhadamente tudo isso que você assistiu e que deve ter ficado com interesse de aprender mais. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais, você pode acessá-lo na sua plataforma de streaming digital, no nosso canal do YouTube, e eu espero encontrá-los vocês novamente no nosso novo podcast, que vai ao ar na próxima semana, já que toda semana tem um podcast novo aqui para vocês. Até lá. Muito obrigado. Tchau, tchau.